Leitura diária. Levítico 20. Punições para o pecado. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo, tanto ele quanto todos os que seguem, prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procurar médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado, por ter amaldiçoado seu pai ou a sua mãe, merece a morte. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Se um homem se deitar com a mulher do seu pai, desonrou seu pai, tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram é depravação, mereceu a morte. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela comete perversidade, tanto ele quanto ela serão queimados com fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado, e vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso. Serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio, eles sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. Obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, para que a terra para onde os estou levando, para nela habitarem, não os vomite.
Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância, mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal ou ave, ou qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei de vocês por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem os espíritos, terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Amém? Para refletir, Israel já era muito numeroso no deserto e certamente se estabeleceria como uma nação deveras numerosa em Canaã. Era imprescindível que houvessem leis, inclusive leis penais, que inibissem a prática de crimes no meio do povo. Os crimes descritos no capítulo de hoje compõem, por assim dizer, a lista dos mais hediondos aos olhos de Deus. Suas sanções, que incluem pena de morte e esterilidade, já dizem por si só que a tolerância divina não os admite. Sacrifícios humanos, idolatria, imoralidade sexual, filhos rebeldes, alimentação imunda e feitiçaria eram práticas comuns entre os povos que habitavam Canaã. Porque fizeram todas essas coisas, por isso o Senhor os lançaria fora daquela terra. Até hoje, as penas estabelecidas por Deus chamam a atenção para o rigor que possui. Não parece haver piedade contrastando com a compaixão do Salvador nas linhas que descrevem o seu ministério terrestre. Todavia, este contraste desaparece quando examinamos toda a história de Israel e a misericórdia e paciência de Deus para com os filhos do seu povo. De todos os reis de Judá, por exemplo, creio que Manassés foi o pior deles. Dentre os crimes citados neste capítulo, pelo menos 90% deles Manassés praticou e ainda outros cometeu. Mas, quando preso por ganchos e cadeias, Manassés se humilhou diante de Deus e orou insistentemente. Resultado: o Senhor lhe perdoou. Ele conduziu Israel a uma reforma e a verdadeira adoração, e dormiu em paz o sono da morte dos que serão despertados para a vida eterna na volta de Jesus. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Suas leis e penas aplicadas aos transgressores, ao contrário do que aparentam, não eram para a morte, e sim para a vida. Quando uma mulher adúltera foi levada à presença de Jesus, a lei dizia que ela deveria morrer, mas também dizia que não apenas ela deveria morrer. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Jesus estava diante de uma acusação justa, considerando que a mulher adulterou, mas também de um julgamento injusto, porque ela não adulterou sozinha. O povo corrompera tanto a pena como a motivação da pena, e cada pedra que tinha em mãos era a materialização de seus corações endurecidos. Aquele, porém, que sonda os corações, jamais aplicaria uma pena de morte a alguém que estivesse disposto a ser por ele transformado. Estamos cercados pelo mal que o pecado tem causado a este mundo.
A respeito disso, está escrito: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. E fechar os olhos para não ver as abominações que acontecem todos os dias, e o pior, que acontecem até mesmo dentre o professo povo de Deus, não resolve nada. Pelo contrário, só faz com que o pecado de um atinja também a sua família. Quando lemos o relato do rei Manassés, de seus pecados e de sua conversão, segundo a Crônicas 33:1-20, percebemos que não cumpre a nós julgar a ninguém, mas certamente cumpre-nos falar e viver a vontade do Senhor como seus atalaias e interceder por nossos irmãos, porque não há repreensão mais eficaz para o impenitente do que o exemplo de uma vida consagrada a Deus. Cumpre-nos viver como aqueles que estão à espera do selamento final, porque, como nos diz do profeta Ezequiel, assim será nos últimos dias. O selo de Deus só será posto sobre a fronte daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem, não somente na terra, mas também no seio de sua igreja. Ezequiel 9:4. A profunda angústia levou o ímpio rei Manassés ao arrependimento. Creio que o Senhor trará grande angústia aos Manassés atuais, a fim de que a pena de morte não seja o seu destino final. Nunca foi e nunca será desejo de Deus que o perverso morra em sua perversidade, mas que ele se converta dos seus caminhos e viva. Ezequiel 18:23. Seja hoje o dia de buscarmos o Senhor com angústia de alma. Olhemos para a cruz, para o sacrifício do inocente, que sofreu a pena de morte pelos nossos pecados. Olhemos para a tumba vazia, para o Salvador que nos resgatou para a vida eterna. Cristo, eis o incomparável exemplo. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.